Olá, eu tenho uma pergunta para você no dia de hoje. Você conhece a Batalha de Ai? Já ouviu falar sobre essa história? Ela está na Bíblia. Esta batalha, ela ocorreu logo depois da batalha em Jericó, quando Deus entregou algo grandioso na mão do povo hebreu, do povo judeu, da nação escolhida por Deus. As muralhas de Jericó foram abaixo e isso foi grandioso. Depois veio essa história, a história da cidade de Ai. E ela não é muito falada, mas ela mostra algo muito poderoso para todos nós. Quer saber a respeito? Fique aí conosco. Deixe Deus te surpreender. Essa história está no livro de Josué, no seu capítulo 7. Fique conosco. Acompanhe aí. Lá em Josué, capítulo 7, a partir do versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer assim: Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, do lado do oriente de Betel. Falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil a ferir a Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram, desde a porta de Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. E Josué rasgou suas vestes, e se prostrou na terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram o pó sobre as suas cabeças. E Josué dizia: Ó Senhor Deus, por que com efeito fizestes passar este povo ao Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus? Para nos fazerem perecer? Só até aqui, amados. Que situação, né? Aqui o povo tinha acabado de vencer a batalha lá em Jericó. Algo grandioso, algo impossível. Aquelas muralhas daquela ruína que era considerada uma ruína intransponível, indestrutível, caiu. E o povo escolhido por Deus tomou conta daquela cidade, dominou aquela cidade. Algo impossível aos olhos humanos até os dias de hoje. E quem venceu aquela batalha? Será que foram os gritos do povo de Israel? Será que foram as trombetas que eles deram 7 voltas em volta daquele lugar, daquelas muralhas? Depois soou a trombeta e depois eles gritaram? Foi as 7 voltas que eles deram? Foram os gritos? Foram as trombetas? Não. Nós sabemos que foi a mão de Deus. E depois, na sequência, uma batalha que teoricamente era para ser fácil, como eles mesmos julgaram. Vai, espia a cidade de Ai. Vê quantos tem naquele lugar. E eles voltaram, uma cidade pequena. Manda uns 3 mil aí, 2, 3 mil, e é o suficiente, e não foi. O povo foi envergonhado. Deus não estava com eles. Mas por que será? Havia pecado no meio do povo. Deus havia ordenado para aquele povo que, dominando Jericó,
não ficasse com nada daquele lugar. Mas uma pessoa ficou. Acã e sua família. Acã ficou com coisas que Deus tinha dito para não ficar. Deus deu ordem, não peguem nada do que é deste povo. E eles pegaram. Acã pegou e escondeu. Ele escondeu dos demais. Ninguém sabia, talvez nem a família. Mas Deus sabia, porque Deus sabe de tudo. E quando eles foram adiante, confiantes de que, se Deus entregou Jericó, um lugar grandioso com muralhas indestrutíveis. Imagina Ai, que é uma cidade pequena, poucas pessoas. Eles nem consultaram a Deus e tomaram as decisões diante de algo mais simples, que pode parecer fácil de resolver. Pode estar algo grande que nós não estamos vendo. Então nós não podemos minimizar problemas. Você e eu não podemos minimizar os problemas. Temos que tratar problemas como problemas. Qual é a causa? Qual é o impacto? E qual é a solução? E consultar a Deus, principalmente. Josué não consultou a Deus aqui, ele foi lá se lamentar com Deus. Por que nos permitiste passar do Jordão? Não era melhor termos ficado lá do que ser envergonhado aqui por tão poucos? Mas Josué não sabia que tinha pecado no meio do povo. O povo estava posicionado onde eles deveriam estar. Eles deveriam estar ali porque Deus os mandou para lá. Eles estavam posicionados onde deveriam estar. Mas estavam fazendo o que deveriam fazer? Tinha pecado no meio do povo. Um deles não fez o que precisava fazer. Fez algo que Deus não permitiu. E muitos pagaram. 3.000 pessoas envergonhadas ali na batalha de Ai. 36 perdidos. E depois Acã e toda a sua família pagou o preço de fazer aquilo que não era para ser feito. Estavam posicionados no lugar onde Deus os colocou, mas não estavam fazendo o que Deus pediu para fazer. Nós precisamos ter cuidado. Primeiro, de andar onde Deus quer que a gente ande. E depois de fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Mas eu não sei o que Deus quer que eu faça. A Bíblia está cheia de direções para você e para mim. Conhecermos o que Deus quer que você e eu façamos. Esta batalha de Ai é uma prova disso. Andar em obediência à palavra de Deus. Não provocar a ira de Deus. Mas preste atenção que quando a gente não segue, quem vai pagar a conta somos nós mesmos. É você e eu que vamos sofrer as consequências de estar posicionado muitas vezes no lugar que precisamos estar, mas não fazendo o que precisamos fazer. Mas sabe o que é pior? Não é só você e eu que vamos pagar esta conta. As pessoas que nós amamos também. E normalmente elas pagam um preço mais caro do que o nosso. Por nossa culpa. A culpa é nossa. Então sim, esteja posicionado onde Deus quer que você esteja. Mas também faça o que Ele quer que você faça. A batalha de Ai é uma prova disso. Tanto é que quando Deus revelou onde estava o pecado e quem tinha pecado, o pecado foi tratado, aquela família inteira foi destruída, apedrejada, morreram apedrejados. E o pecado do meio do povo havia saído. Então eles voltaram lá a Ai. Aí com todo o povo, Deus deu a direção, leve todo o povo. Não, mas são poucas pessoas, leve todo o povo. Não, mas não precisam de tantos, leve todo o povo. E eles venceram aquela batalha. E seguiram adiante e venceram outras batalhas mais numerosas ainda.
Uma delas com 5 reis amorreus, inclusive um rei de Jerusalém. Uma batalha mais difícil de vencer ainda, com 5 reis unidos. Deus interveio naquela situação. Ele lançou pedras de gelo dos céus. Ele parou o tempo. Ficou o dia naquele lugar, não anoiteceu até que a batalha se encerrasse. Porque Deus estava agindo no meio. Deus atendeu o pedido de um homem. E nesta batalha dos 5 reis amorreus, uma batalha numerosa, grandiosa e muito difícil de vencer, a ação de Deus matou mais pessoas do povo inimigo ali, naquela batalha, do que os próprios judeus mataram. Porque era Deus agindo na situação. Eles estavam posicionados onde deveriam estar. E estavam fazendo o que era para ser feito. E aí eles venceram uma batalha muito mais numerosa. Mas tome cuidado com as pequenas batalhas. E nós tomemos cuidado, porque quando a palavra de Deus vem para mim, ela é para mim primeiro. Que a gente tenha cuidado com as batalhas menores, com aquelas coisas que a gente não dá tanta importância, que pode ter algo grandioso e preocupante, oculto, ali que você e eu não sabemos. As batalhas grandes, Deus foi na frente. As batalhas pequenas também. Mas nós temos que primeiro estar posicionados onde deveríamos estar e fazendo o que deveríamos fazer. Você aí pense quais são as batalhas que você tem enfrentado. Quais são as lutas, as dificuldades que você tem passado. Você está no lugar que você deveria estar, buscando a presença de Deus? Você está fazendo o que precisa fazer para enfrentar essas batalhas e vencer? Você tendo ou não convicção de quem é Deus na sua vida? Se você está aqui ouvindo até este momento, é porque Ele está falando ao seu espírito. Reflita sobre essa palavra. Sim, tenha atenção e cuidado com as batalhas grandes. Mas também tenha atenção e cuidado com aquelas coisas menores. Porque lá no Salmo 91, a oração é que Deus nos livrará do laço do passarinheiro, das armadilhas, das emboscadas e da peste perniciosa, de coisas ocultas que nós não estamos vendo. Sim, é maravilhoso orar o Salmo 91. Mas tem a minha e a sua parte. Ele livra. Mas nós precisamos estar no lugar que deveríamos estar. E fazendo aquilo que precisamos fazer. Fique com esta palavra no seu espírito. Que Deus abençoe o seu dia, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amados. Deus abençoe.